Olá, seja bem-vindo. Nesta oportunidade, estamos trabalhando sobre o exame clínico. Nos vídeos anteriores, fizemos uma abordagem sobre todo o protocolo que nós costumamos seguir, desde a análise da queixa principal, estabelecimento diagnóstico e também uma abordagem sobre as estruturas que estão presentes na boca, seja vestíbulo e cavidade oral. Prosseguindo então neste momento, acerca das estruturas presentes na boca. Aqui nós temos uma imagem obtida em microscopia eletrônica de varredura, mostrando um botão sensitivo, localizado na papila fungiforme, pela qual nós somos capazes de identificar sabores. Determinados sabores, dependendo da posição em que ela esteja localizada na boca. Aqui diversas situações de possíveis alterações que podemos encontrar, ou o paciente nos apresenta dessa forma, ou nós recebemos esses pacientes dessa maneira. Aqui uma língua sendo tracionada, observe aqui o ponto, o fio de sutura, que nós usamos para a tração da língua para mantê-la relativamente estabilizada. Essa função pode ser atribuída a auxiliar ou colega que está nos auxiliando nesse momento, que a presença de uma lesão leucoplásica, já posso afirmar o termo leucoplásica porque ela não se destaca quando submetida à raspagem. Fizemos uma abordagem rápida acerca dessa situação. No vídeo, nessa sequência, sobre exame clínico, sobre diagnóstico. E aqui, então, por conta do perfil desta leucoplasia, em uma forma de placa já esofítica extensa, lembrando que leucoplasia é termo clínico, a patologia não deve nos fornecer o diagnóstico como leucoplasia. O diagnóstico ele tem que ser de acordo com a morfologia, com as características morfológicas que o patologista encontra. Então, é necessário que haja uma coleta de material com boa qualidade, aqui uma ampla ressecção, quando ele está pegando toda uma área leucoplásica, inclusive uma excelente margem de tecido submucoso. Certamente aqui também está incluído parte de tecido muscular. Nós temos que investigar isso aqui pela seguinte razão. Isso aqui pode ser um processo de hiperceratose, no momento apropriado nós vamos discutir sobre isso. Pode ser uma situação de acantose, pode ser ambas, hiperceratose e acantose, ou pode se tratar de níveis diferentes de displasia, ou pode ser um conjunto de tudo isso. O conjunto de tudo isso, por exemplo, displasia grau 3 ou alto grau, já corresponde no mínimo a um carcinoma in situ, quiçá um carcinoma microinvasivo ou mesmo carcinoma. Então, diante de circunstâncias como essa, isso aqui tem que ser necessariamente biopsiado. Se não é um carcinoma, é uma questão de tempo para que ele evolua para um carcinoma. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Tratamentos tópicos não resolvem. O que resolve é esta conduta que foi tomada. E aqui a sutura sendo executada. Por ser uma lesão relativamente extensa, a literatura nos concede informações variadas. Qual tipo de biópsia a ser empregada aqui? Uma biópsia incisional primeiro? Ou já uma biópsia excisional? Aqui está sendo feito claramente uma biópsia excisional, chamada também de biópsia terapêutica,
com uma margem de segurança. Então, está sendo resolvido. Se se tratar de um carcinoma, ele já foi praticamente todo removido. Mas, se confirmado a presença de um carcinoma, o paciente tem que ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço para ele prosseguir nos procedimentos acerca dessa lesão. A análise de lesões metastáticas, se há ou não comprometimento de linfonodos. Então, já não é, nós podemos contribuir, mas não é da nossa alçada. Uma outra situação que envolve cuidado também, se trata de uma área de leucoplasia não destacável, é necessária a biópsia. Temos que analisar, sempre quando verem essas áreas leucoplásicas, preste atenção na emissão de pequenos feixes brancos que se irradiam como sendo raios de sol. Essa situação de emissão de raios de sol pode resultar num diagnóstico de líquen plano. E o líquen plano não é tratado cirurgicamente. Então, numa situação como essa, em que se eu consigo identificar e parece que existe essa condição, não posso afirmar em definitivo, eu faria uma biópsia incisional e, de acordo com o laudo histopatológico, eu teria o resultado. Se trata de uma hiperceratose, uma hiperceratose acantose, possibilidade de displasia, ou se o patologista tiver familiaridade com, o ideal seria um patologista bucal, ele tem a capacidade de nos informar se essa condição se trata de um líquen plano. E então, as atitudes necessárias no manejo do líquen plano devem ser instituídas. Quando fizermos em vídeo acerca dessas lesões que, no primeiro momento, podem ser consideradas como desordens potencialmente malignas, e considerando que é uma leucoplasia homogênea, ela pode ser trabalhada com determinados fármacos de ação antioxidante, ou que tem uma resposta bastante interessante sobre tecido epitelial. Se não houver a resolução, então a parte cirúrgica deve ser instituída. Se o paciente é tabagista ou se ele tiver algum hábito com relação a essa região, por exemplo, o usuário de tabaco mastiga tabaco e deixa o tabaco armazenado nesse local, a primeira conduta a ser feita é exatamente eliminar esse hábito do paciente, porque não adianta operar. Se opera uma situação como essa e ele utiliza o cachimbo, fumo de mascar, seja lá o que for, e armazena nesse local, é uma questão de tempo que isso volta. Não há indicativo que seja isso, porque a superfície dos dentes não apresenta manchas, mas essa situação tem que ser abordada. Olha só essa outra lesão vinculada ou posicionada no assoalho da boca e também junto ao freio lingual. O que será isso? Uma lesão reacional? A prática de sexo oral, por exemplo? É até possível. Né? A cunícula, assim chamada. Não tem prática de sexo oral envolvida? Bom, então, de qualquer maneira, se tiver um relacionamento, se tiver um vínculo com sexo oral, o hábito tem que ser modificado. Se não tiver vínculo com sexo oral, então isso aqui tem que ser submetido à biópsia. E assim o foi. Foi feita a biópsia excisional, a remoção da lesão, aqui está a parte dela, revestimento epitelial, e o que se observou aqui, um fibroma, um tumorzinho decorrente de produção de fibras colágenas. Eu não vou chamar de hiperplasia fibrosa, porque a disposição eu levo muito em conta
a disposição dos feixes de fibras colágenas. Quando elas estão posicionadas de forma organizadas, em trajetórias regulares, eu considero uma hiperplasia. Entretanto, quando isso não acontece, quando há uma disposição aleatória desses feixes de fibras colágenas, eu costumo enfatizar que se trata de um fibroma. Observe essa tumoração, essa expansão rígida presentes no rebordo alveolar na região desses molares. Esses molares foram submetidos a tratamento endodôntico e ao longo do tempo, embora o paciente não relatasse dor, houve essa expansão volumétrica. A radiografia mostra uma área de osteite rarefaciente difusa, uma rarefaciente circunscrita, uma área de perda óssea bem delimitada, cuja hipótese diagnóstica é cisto radicular. E confere, porque na análise das lesões císticas, uma das suas características é exatamente o crescimento contínuo. Então, antes de haver a ruptura do periósteo, ele vai reabsorver, o endósteo certamente está reabsorvido, ele vai produzir a reabsorção do periósteo, vai dilatar à medida que ele reabsorve o periósteo, pela pressão exercida pelo cisto, o periósteo se dilata, ele se expande, o osso tem capacidade sim de dilatação, até o ponto em que ele rompe a resistência do osso. Então, o cisto pode romper a resistência do osso, ficando recoberto apenas pela mucosa. Se nenhuma atitude for feita, o seu crescimento, então, ganha volume. Nesta circunstância, o sensato é exatamente a remoção cirúrgica dessa lesão. Observem essa outra situação também, que foi encaminhada por colega, em que durante o exame clínico que ele proporcionou a esse paciente, ele encontrou essa mancha no palato. Então é um local que é impossível se fazer a diascopia, mas chama atenção, não pode deixar passar. E o resultado, após a biópsia excisional, é que se trata da incorporação nesse local de corpo estranho. Então, houve um traumatismo em determinada época, muitas crianças, por exemplo, ou mesmo adulto, têm o hábito de introduzir lápis na boca e ele pode inadvertidamente ter se machucado, ter produzido um trauma com fragmentação do grafite na região submucosa. A penetração e fragmentação do grafite em região submucosa, o que gera uma reação no local do tipo corpo estranho. Observa também a região de palato, que é as rugosidades palatinas e a presença de uma área eritematosa nessa região. Observe que existe aqui um perfil de múltiplas vesículas, indicando uma hipótese diagnóstica de uma lesão pelo vírus herpes simples. Muito provavelmente uma gengivoestomatite herpética, certamente primária. No adulto isso não acontece, porque já temos aqui dentes permanentes. A primeira infecção pelo vírus da herpes no adulto normalmente é faringoamigdalite. Mas, dado implica, enquanto nas crianças, costuma ser a gengivoestomatite herpética. E essa outra imagem nos mostra uma lesão do lábio sendo comprimida por uma lâmina de microscópio. Então, aqui está sendo processado a diascopia. A interpretação deste resultado, por que esta manobra? Essa manobra nos traz resultados importantes. E o resultado dessa situação deixa a sua pergunta. Tenho a maior satisfação em responder. Para que essa conduta? Qual a finalidade dessa conduta, chamada diascopia? Agradeço a sua participação nesse estudo. É um
uma oportunidade ímpar de compartilhar essas informações com você. Até uma próxima oportunidade, em que estamos trabalhando, estamos estudando juntos o diagnóstico e a conduta a ser realizada nas lesões bucomaxilofaciais. Até lá.